Boa tarde, Bob. Boa tarde. Na verdade, Bob, esse tipo de acontecimento são corriqueiros dentro de um time de futebol, né? Eu estou conhecendo agora aqui a estrutura e eu posso dizer que eles estão sendo tratados de acordo com o que é preciso ser feito, né? O Van está já próximo de voltar aos treinos na parte de transição, com a preparação física, né? E o Johnny, ele tem sentido esse problema aí e a gente tem conversado, eu conversei com o departamento médico, ele tem se esforçado, tem procurado ajudar da melhor maneira possível. A minha posição é de que ele se recupere totalmente, porque eu sou daquela opinião de que o atleta precisa estar 100% para ele poder entregar tudo que ele é capaz. Então, ele fez exames ontem, agora depois do treino de hoje, nós vamos ter uma reunião com o departamento médico e o atleta para a gente definir qual vai ser a programação para que ele possa, como eu falei, estar totalmente recuperado, tanto física como mentalmente, para poder voltar a atuar. Professor, pegando esse gancho de contusões, é importante ter um banco de reservas, né, atletas à disposição. Como é que está a questão de contratações do 13? Você falou no domingo sobre a dificuldade que a diretoria vem enfrentando, questão financeira, de jogadores já estarem empregados, mas como é que está essa questão aí, como é que o 13 está hoje em busca de novos reforços, como a gente falou, o Anderson saiu, não chegou nenhuma peça para repor, tem a condição agora do Dione, que é um meio importante da equipe, o Van está retornando agora, mas como é que está essa questão de contratações em relação ao 13? A minha posição tem sido encontrar o reforço dentro do próprio elenco, né? No caso da lateral direita, ontem o Juninho treinou no treino que a gente fez contra a equipe de juniores e ele foi bem naquele setor ali. Eu já vou me projetando para uma necessidade, no caso do Lucena não puder estar em condições totais, a gente ter a opção. Então, nesse momento, eu tenho buscado as opções dentro do nosso próprio elenco. Eu estou conhecendo, na verdade, ainda, né, o elenco, os jogadores em especial, vendo a característica de cada um deles. E a diretoria deixou claro que, nesse momento, a gente tem que estar com os jogadores que estão aqui. E é um bom grupo, é um grupo que tem qualidade. Eu estou assistindo os jogos anteriores ao jogo do Ferroviário, para que a gente possa realmente ter uma noção do que é que a gente tem nas mãos. E hoje mesmo eu reassisti o jogo com Santa Cruz, que foi um jogo muito bom da equipe do 13. E isso aqui a gente pode resgatar com treinamentos, com conscientização, com novos conceitos, resgatar aquilo que o time jogou. Foi uma partida que todos viram que o 13 foi merecedor da vitória, e se esses jogadores eles estão aqui, eles têm condições sim de voltar a mostrar aquele futebol, e agora com a vitória, se Deus quiser. O senhor vem utilizou na outra partida o Cal no lugar do Dione, ele que é um volante, mas que diz inclusive que recebeu instruções do senhor para jogar um pouco pisando mais na área. O senhor pretende continuar utilizando ele como esse, digamos que substituto de Dione, um volante que chega mais como meia, pode estar testando ali para ver de fato um substituto. Então ele utiliza 10, que poderá ter ausências aí nos próximos jogos diante da lesão do Dione. Não, na verdade, o Cal estava como titular quando eu aqui cheguei, né? E eu procurei seguir esse caminho. É um time que vinha de 2 vitórias, e no jogo anterior, que foi a vitória contra o Horizonte, foi o Cal quem jogou. Então, eu dei sequência. Acrescido a isso a situação de que o Cal é um jogador que eu conheço há muito tempo. Quando eu treinava o Caxias em 2015, o Cal era um garoto vindo da base e toda a formação dele foi como meia e não como volante. Depois eu trabalhei com ele novamente no São Caetano, aí ele já era segundo volante. E como ele é um jogador muito voluntarioso, lá no sul do país eles gostam de jogador nessa característica, para jogar de meia, com um jogador forte e que tem aquela capacidade também de fazer a pegada, né?
fizeram ele jogar como volante. Então eu não o vejo somente como um volante, certo? Ele é um meia também, mas um meia de característica diferente. Ele não é aquele meia clássico que todo mundo gosta de ter, né? Mas é um meia que tem capacidade para isso, inclusive que eu falei, que não só ele, mas como o outro volante, né, do jogo, eles têm que pisar na área. Os gols, a maioria dos gols acontece dentro da área. Se você ficar todo mundo fora da área, a possibilidade de você fazer é menor. A dificuldade existe dentro do jogo, mas esse conceito eu coloco sempre na cabeça dos nossos jogadores, para que quando as jogadas puderem, eles pressentirem que aquela jogada pode terminar dentro da área, eu tenha o máximo possível de jogadores nesse setor. Vamos lá, o jogo que o 13 melhor jogou, ele perdeu. O melhor jogo que eu digo, jogou bonito, foi contra o Santa Cruz. De lá para cá, essas 3 vitórias aconteceram em jogos de muita entrega e de muita raça. Até que o placar foi bem magro, apenas de 1-0. Claro que é bom, mas qual é o momento e onde entra o seu trabalho, quando ele estiver mais para frente, para que esse time comece a render mais em termos de um jogo mais ofensivo e de um jogo que o torcedor não sofra tanto com apenas um placarzinho magro de 1-0? Olha, o futebol existe muitas maneiras de se ver, certo? Para mim é muito importante o equilíbrio. O equilíbrio é importante. Se você somar o jogo contra o Ferroviário, que eu estava à frente, se você for ver quem foi que teve as oportunidades do jogo, não foram em profusão, mas quem teve as oportunidades do jogo foi o 13, certo? E o 13, nesse jogo, não correu perigo, digamos assim. Foi um time consciente, um time que teve a posse de bola, não permitiu o contra-ataque do adversário. Um adversário que veio postado para isso, veio jogando numa linha de 5, uma linha de 4, difícil demais de jogar. Se você for observar, há um pouco tempo atrás, eu estava no Ferroviário, na minha saída chegou o Thiago Zorro, ele vem utilizando essa prática de jogo desde a chegada dele. Se você vê os 2 jogos da semifinal contra o Fortaleza de Série A, foi complicado. Você viu que o Fortaleza conseguiu fazer um gol no final do jogo, que foi o jogo que passou para a final do campeonato. Eu acho que o jogo contra o Souza foi um jogo fora da curva, se você procurar. Então o Ferroviário é uma equipe que dá muito trabalho. Então junta-se a isso o fato de que a equipe do Ferroviário é uma equipe que marca muito. Ninguém vai ter essa folga com eles também não. Agora, que a gente busca. Eu falo que o jogador ele é preparado em 4 coisas principalmente, né? Ele tem que estar bem no aspecto físico, no aspecto técnico, no aspecto tático e no aspecto mental. Aquela derrota que se somou, ela foi somatizada ao fato da equipe não ter ganho o campeonato estadual, né? Não ter conseguido vaga, e logo depois aquela goleada lá em Natal, mentalmente a equipe sentiu muito, e eles conseguiram virar a chave naquele jogo com o Souza, porque foi um jogo em que o time começou bem o jogo, fez 1-0 e depois perdeu um jogador ainda no primeiro tempo, e na raça, né? E aquilo ali trouxe um lado mental aguçado. Então nós estamos no caminho, nesse jogo contra o Ferroviário. Para mim, já aconteceram situações em que eles começaram a entender os conceitos de jogo que a gente quer colocar. Enfrentamos uma equipe realmente que marcou muito bem. Se você for ver essa forma que o Ferroviário jogou contra o 13, foi fazendo uma comparação como o Vasco fez com o Flamengo. O Flamengo hoje é um time que... E o Flamengo não conseguiu golear a equipe do Vasco naquela partida, né? Então, assim, eu estou consciente de que essa equipe pode render mais quando eles começarem a entender mais os conceitos de jogo, e cada jogo vai ser diferente. Cada jogo vai ser diferente. A gente já tem esse jogo difícil, que tem um componente diferente lá em Goiânia, e a gente vai estar atento a todos os detalhes para que a gente vá pontuando, né? É claro que o torcedor quer que a gente chegue lá e atropele todo mundo, dê goleada em todo mundo, e nessa competição
às vezes 1-0 é 3-0. 1-0 é 3-0, porque no final das contas o 13 levou 3 pontos e o Ferroviário não levou nenhum, então foi 3-0. Então a gente tem que pensar dessa forma, e é assim que a gente vai buscando na competição. Não adianta você atropelar todo mundo, porque a consciência do jogo, ela é fundamental, Eu comentava ali agora, como eu falei para vocês que eu vi o jogo contra o Santa Cruz, vamos observar uma coisa, certo? Naquela hora do jogo, o 13 tinha criado oportunidades, poderia ganhar o jogo, estava na reta final do jogo. Se aquele jogo tivesse terminado em empate, qual seria a pontuação hoje? Hoje, o Santa Cruz estaria com 11 pontos e o 13 com 10. Como a gente perdeu aquele jogo no final, o Santa Cruz tem 13 pontos e o 13 tem 9, 4 pontos de diferença. Então é importante demais que se veja, a competição é muito equilibrada e a gente tem que pensar nisso, sabe? Vai ter horas em que, se você não ganhar, você não perde. E assim vai. Você ganha na comissão técnica, vai necessitar na ação de Walter Bahia, esteve no lugar como atleta, como preparador de goleiros e agora chega como auxiliar técnico. Como dividir também as tarefas, além do mais, como baita profissional. É um baita profissional, um amigo, né? E uma pessoa identificada com o 13. Né? Então, ele se junta a mim aqui na comissão técnica como auxiliar, e eu espero que ele possa nos ajudar, né? Fazer um grande trabalho, nos ajudar nessa caminhada que a gente tem aí para tentar levar o 13 para a Série C do Campeonato Brasileiro. Lá, queria que você falasse justamente sobre o próximo aniversário do 13, que é previsto lá de Natal, no próximo sábado, às 3 horas. Expectativa para esse jogo, o que é que você assistiu, lógico, vai ver vídeo daqui a pouco da equipe, mas o que esperava desse confronto fora de casa no próximo sábado? Olha, nós esperamos um jogo muito difícil. Eu acho que você sempre tem que esperar que o jogo seja difícil. Quando você espera que o jogo seja fácil, você pode se complicar. Então, o jogo pode se tornar de uma forma ou de outra, de acordo com o que a gente vai fazer em campo. E tudo isso passa muito pela concentração do time e pela consciência do que aquele jogo lhe oferece. Então, a gente vai estar aqui sempre mostrando para o grupo esse lado. Nós esperamos um jogo difícil, esperamos conseguir a vitória, mas a gente espera um jogo difícil. Quando você, na sua casa, você não fecha a janela, não fecha a porta, não coloca o alarme, não coloca não sei o que, é mais fácil do ladrão vir e roubar. Então, você tem que estar atento e realmente consciente e concentrado para o que o jogo oferecer, a gente ir para lá buscando trazer os 3 pontos. O mínimo também é 3 pontos, né? O 13 que nas últimas partidas ganhou, as partidas pelo placar de 1-0. E dessas 3 partidas, 2 delas foram marcadas por jogadores do setor de ataque. Mesmo assim, os números de gols foram poucos. O senhor dá isso ao fator defesa dos times adversários do 13, ou está faltando algo no ataque no setor ofensivo para o 13 conseguir placares mais elásticos, podemos dizer assim? As duas coisas, né? Aí o que é que a gente pode fazer? Treinar, conscientizar, né? Não adianta que a gente pensar que a gente vai conseguir trazer um jogador que vai chegar aqui e vai resolver nesse momento, né? E eu acho que nós temos dentro do nosso elenco isso. Eu tenho avaliado, tenho acompanhado, tenho visto a característica dos jogadores e estou compilando, estou formatando na minha cabeça o que é que a gente pode fazer em termos de treinamento. E treinamento, quando eu falo, é o treinamento físico, técnico, tático e mental do jogador, para que a gente possa transformar as oportunidades em gols. Isso é uma coisa natural. O grupo está ganhando confiança, as vitórias estão sendo importantes porque traz a confiança, e com a confiança a gente espera que os jogadores, tecnicamente, nesses fatores que você está colocando, eles possam evoluir e resolver. E lá, na véspera do jogo contra o Horizonte, eu perguntei ao Surian na época, né?
Está na hora de ganhar fora, já que vai jogar contra o Lanterna. Aí ele disse, não, ainda é muito cedo para definir quem vai brigar na parte de cima e quem não vai. Agora, chegando já na sexta rodada, chegou a hora de engrenar essa quarta vitória, porque vai jogar contra o Lanterna? A intenção é, independente de ser contra o Santa Cruz do Rio Grande do Norte ou o Santa Cruz de Recife, a gente vai sempre pensando em ganhar. Ninguém vai pensando em não ganhar. Quem é que vai pensando em não ganhar? O que eu quero colocar é que a gente não pode imaginar que por o time estar na última colocação, que seria mais fácil. Não. Eu vi esse pensamento aqui do próprio torcedor, de que o Ferroviário tinha tomado 4 lá em Souza, que aí seria mais fácil aqui, mas exatamente o contrário. Quem está embaixo quer poder se recuperar. E o Ferroviário, ele veio para cá jogando de uma forma até diferente do que ele jogou lá. Né? Isso é essa coisa que a gente tem que ver. E a gente não pode esquecer que o Santa Cruz só não venceu uma partida, o Santa Cruz de Recife. E foi contra quem? Contra o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, lá no Nazarenão. Então a gente não pode pensar que vai chegar lá e vai ser soberano. Pode até ser, né? Pelo que a gente vai tentar fazer. Mas se isso não acontecer, essa supremacia, o que é importante é que a gente traga de lá os 3 pontos. Acho que a gente tem que pensar assim. Se pensa muito do 13 nas cabeças, a gente quer o 13 nas cabeças, mas a primeira meta nossa é classificar o time, certo? Nós temos que fazer os pontos para classificar o time. Ano passado, tanto o 13 quanto o Manauara foram 2 equipes que sobraram na competição e ficou lá no final. Então não adianta isso. As equipes que terminarem em 4º lugar se classificaram. Então a gente tem que ser consciente disso. Se nós não temos o que muita gente possa achar que seja o que vai resolver, mas nós, dentro da nossa condição, a gente vai estar passando para os atletas, sim, que é possível e que a gente vai buscar a nossa classificação da maneira que ela for necessária. Então, eu acho que tem que ter esse pensamento. Eu, quando cheguei aqui, eu disse que realmente o 13, ele é um time grande, é um time que tem a responsabilidade. Quem chega aqui não pode pensar pequeno, mas a gente tem que entender que a missão é levar o time à classificação. Como é que vai ser? Digo, nós vamos buscar estar fazendo um jogo bonito, com vitórias, mas eu digo novamente, se for possível a gente ganhar de 0,5-0, a gente vai ganhar de 0,5-0. Pensando em conceito de jogo, você vai começar a abordar o jogo do TV, como também em entrosamento. A delegação de deixar sempre essa quinta-feira do Grande, a situação do jogo, início. Sim, eu acredito na continuidade. Eu acredito muito na continuidade, certo? Você vai crescendo dentro daquilo que está esboçado. Eu não sei ainda se eu vou poder contar com todos os jogadores, porque o Johnny está no departamento físico. Eu vejo o Johnny como um jogador que pode trazer algo a mais para o nosso time, mas também a gente tem que ser sério, porque eu vi os jogos e o Johnny está abaixo daquilo que ele é capaz, e agora a gente sabe o porquê, porque ele está sentindo. Então a gente tem que recuperá-lo, porque se a gente ficar utilizando o Johnny machucado, ele não vai voltar a ser. Então é melhor você correr o risco de ficar com ele fora em alguns desses primeiros jogos, para quando ele vier 100% e ser aquele Johnny que todo mundo espera. Entendeu? Eu digo muito que o jogador, ele não é conjugado no verbo ser, é no verbo estar. Então, o Johnny tem que estar bem, fisicamente, mentalmente, para que ele possa realmente render o que a gente espera. Eu já conversei com ele, já falei com ele, que ele é um jogador que pode fazer a diferença para nós. Mas não adianta só ele querer, ele tem que estar em condição de fazer. E o que está
Foi uma vitória importante, né? Viemos de 2 vitórias, tivemos a 3ª vitória seguida. No terceiro jogo muito difícil, a gente sabe que a Série D não tem jogo fácil. Eu acho que foi importante para aumentar ainda mais nossa confiança e seguir com o pé no chão também, porque a gente não ganhou nada ainda. Mas é importante continuar vencendo e tomara a Deus que no sábado a gente possa fazer outro grande jogo e sair com a vitória. Igor, boa tarde. Você falou aí nas 3 vitórias consecutivas e 3 jogos consecutivos também que a equipe não toma gol. Queria que você falasse desse bom momento que vive do setor defensivo do 13. Acho que é uma junção de vários fatores, né? Tem nosso trabalho ali junto com o professor João, o professor Riquelme, com os goleiros. Tem também o trabalho de toda a equipe. Você pode ver aí nas nossas partidas que a nossa marcação começa desde lá da frente, passando pelo meio, e quando chega ali pra gente que trabalha ali mais atrás, facilita. Então, eu acho que, como eu falei, é uma junção de fatores e todo o grupo tá de parabéns. Igor, você que incontestavelmente é um personagem já heróico na história do 13, tanto pelo Paraibano 2023, até com uma série do ano passado também, que você teve ótimos momentos, chegou a ser reserva contra o América do Natal, né? Altos e baixos como todo jogador tem na carreira, mas agora, aproveitando a deixa do colega aqui, 3 jogos sem levar gol. Pretende aproveitar o bom momento da defesa do 13 para seguir sem tomar gols e lá na frente esperar que o time faça um bom trabalho e consiga marcar? Sim, eu acho que o mais importante de tudo é a vitória, né? Claro que vou sempre querer sair com a baliza 0 de todos os jogos. Acho que todo goleiro quer fazer isso. Mas eu acho que o mais importante como eu falei, é o 13 sair vitorioso. Se tiver que vencer de 2-1, 3-2, 4-3, o importante é o 13 vencer e a gente continuar nessa crescente, né, que a gente está. Para, se Deus quiser, a gente conseguir a classificação primeiramente e para o mata-mata, que são os jogos aí mais importantes, né? Ô Igor, pegando aí o gancho da pergunta de Jonathan, né, contextualizando esse seu histórico pelo 13, campeão paraibano, inclusive decisão dos pênaltis naquele ano. Ano passado ficou no quase, no acesso. Eu estava até notando que do atual elenco, você é um que tem ainda já foto aqui como ídolo do 13. Como é que tem sido passar para esse grupo o que é o 13 e o que significa essa Série D para o 13? Eu acho que só de chegar aqui na cidade você já sente a diferença, você já vê que você vai vestir uma camisa pesada, uma camisa de muita tradição, do futebol nordestino e nacional. Então, eu tento passar para eles, é isso, né, cara? É o peso que tem essa camisa, a história. O 13 tem contratado vários atletas que eles olham bastante, não só dentro de campo, mas fora também. Jogadores de bastante caráter, bastante trabalhadores. Então, acho que isso tem ajudado. Fico feliz por ter essa história aqui dentro do clube, mas eu acho que eu estou querendo mais, eu sonho bastante, sonho em colocar o 13 na Série C. Eu acho que esse clube merece, as pessoas que estão à frente desse clube merecem, nossa torcida merece. Então, é isso, acho que a gente tem que trabalhar, continuar focados, não se apoiar porque eu já tenho uma história, já tenho uma história aqui dentro do clube, eu não me apoio nisso, eu tento sempre mostrar, porque a gente sabe que futebol a gente tem que estar sempre mostrando. E então, como eu falei, a nossa luta hoje é para colocar o 13 na Série C. Aniversário do próximo sábado, seu João, muito difícil ser batido, né? Inclusive não perdeu o papel, então o líder da chave. Ou seja, muito cuidado, isso vai dar pouco, mas o Galo vem com uma ascensão muito bacana dentro da competição, né? Sim, a gente vai com muita humildade e respeito, mas sabendo que da nossa qualidade, como eu falei, a gente vem numa crescente muito grande. Vamos tentar impor o nosso ritmo, nosso jogo, para que a gente possa fazer um grande jogo e possamos sair com a vitória de lá. Justamente falando sobre esse jogo do Santa Cruz, no ano passado o 13 estreou contra o mesmo Santa Cruz, um jogaço 4-3.
Campinense, espera fazer novamente um bom jogo, sair e voltar para a Campina Grande dos 3 pontos? Sim, com certeza. Como você falou, a gente enfrentou o Horizonte, que era a lanterna, e como vocês puderam ver, foi um jogo muito difícil. E então, assim, a gente não tem que ir com esse pensamento. Eu acho que, independente de ser lanterna ou líder, a gente tem que entrar concentrado, como eu falei, com muita humildade e com respeito, mas sabendo da nossa qualidade, para que a gente possa fazer um grande jogo e sair com a vitória. Sim, é importante, né? Acho que entrosa ainda mais, mas creio que, independente de quem for jogar, nós temos um grupo muito forte, um grupo muito homogêneo e, como eu falei, independente de quem for entrar ali jogando, vai dar a vida para o 13 sair vitorioso.